para mim retornar a essa casa. Há 34 anos atrás, quando eu ainda era uma seminarista, nós estivemos aqui, né, irmã, fazendo o EBF, e aqui era só alicerce, aqui era só um projeto, mas nós estávamos diante do Senhor da história. Deus já tinha esse momento no seu coração. Deus já tinha essas famílias aqui. Deus já tinha um propósito na sua vida. E eu gostaria de parabenizar a igreja por estar priorizando as famílias. Não só no mês de maio, mas nós precisamos investir na família em todo o tempo. E falar para os irmãos a alegria, descrever o que eu sinto, é impossível. Porque o Espírito Santo agiu desde a saída do nosso lar até aqui, de uma forma imensurável. Eu não vou contar detalhes para os irmãos, mas os irmãos tentem entender o que o Espírito Santo faz em nossas vidas quando a gente se entrega, quando a gente se derrama aos pés do Senhor. E até o hino que foi usado por Deus há mais de 70 anos atrás para a conversão da minha mãe, foi cantado no louvor aqui hoje. Vocês não têm noção do que o Espírito Santo está fazendo. Então, deixem que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Não sou eu, Gilzene, que vou falar. Não sou eu. Mas orem para que eu seja apenas um canal, apenas um instrumento. Que vocês olhem e enxerguem Deus falando com vocês nessa manhã. Porque eu nada sou, eu nada posso, mas é o Senhor que pode todas as coisas. E nós vamos clamar a Ele agora, que Ele fale o que nós precisamos ouvir. Deus, nós estamos na Tua presença. E nós cremos, Senhor, no Teu poder agindo em cada família aqui nesta manhã. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor sabe das minhas fraquezas, mas eu conheço o Teu poder, eu conheço a Tua misericórdia. E o Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. Ó Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar quebrando barreiras entre casais que estão com problemas conjugais, entre filhos que têm dificuldade de honrar aos seus pais, em famílias que têm dificuldade de se dobrar diante do Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, restaure a nossa casa, restaure as famílias que aqui estão, para a Tua glória, para a Tua honra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mês de maio, mês da família. Como é importante a igreja se apropriar dessas datas para fazer a divulgação da proposta original de Deus. Deus, quando criou o ser humano, Deus sabia que nenhum de nós foi criado para estar sozinho. Que nós precisávamos de um ponto de equilíbrio, de um lugar para ser o núcleo de formação. Então, Deus cria a primeira instituição. Deus criou a primeira instituição do universo, a família. Foi o Senhor quem criou a família. A família ela foi criada antes da escola, antes do Estado, antes de qualquer outra instituição. Então, a família é a instituição mais importante que existe na face da terra. São famílias que Deus usa para cumprir o seu propósito. Deus, Ele escolheu famílias para, através de famílias, Ele realizar o seu projeto salvador. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio em uma família. Quando Jesus realizou o primeiro milagre, foi num casamento, onde uma família estava sendo instituída. E se nós formos olhar de Gênesis a Apocalipse, Deus está levantando famílias. Quando nós viemos aqui há 35 anos atrás, era apenas um projeto, havia famílias aqui. Famílias orando, famílias buscando, famílias contribuindo. E hoje, 3 décadas depois, nós encontramos famílias. Alguns que eram crianças naquela época e hoje são pais e estão aqui com a sua descendência louvando ao Senhor.
Da mesma forma que Deus usa a família para ser bênção, o inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão. E isso não é de agora, não. Desde o início, quando Deus criou a primeira família, ele estava ao redor, tentando afastá-los, tentando separá-los da presença de Deus. Então saibam, irmãos, a sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu esposo. O seu problema não é com os seus filhos. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades que estão tentando destruir a instituição que Deus criou. Tentou no início, fez com que Adão e Eva desobedecessem e se afastassem da presença de Deus. E a partir daí, toda a humanidade herdou o pecado. Mas nosso Deus, com o seu glorioso poder, com a sua misericórdia, estabeleceu um plano de restauração. E é por isso que você está aqui, amém? Porque você foi restaurado pelo Senhor. E você quer que seus filhos sejam restaurados e que os filhos dos seus filhos também. E é a promessa. E nós veremos os filhos dos nossos filhos. Estar aqui hoje para mim é uma grande emoção, porque eu estou diante de duas celebridades espirituais. A irmã Eugênia, levanta a sua mão, irmã Eugênia. O tema da nossa mensagem de hoje é educando filhos para a eternidade. E olha o que Deus fez hoje. Essa mulher é esposa do pastor Jacinto Ferreira Faustino, um dos pioneiros aqui no norte de Minas em evangelização. Essa mulher foi usada por Deus para evangelizar a família da minha mãe. Dá um tchauzinho aí, mãe. Essa mulher educou filhos para a eternidade e a minha mãe é uma filha na fé. Essa minha mãe aí que se converteu há mais de 70 anos, ela me evangelizou. E ela educou filhos para a eternidade. E essa filha, que foi evangelizada por Dona Naí, que foi evangelizada pela irmã Eugênia, evangelizou os filhos. E meus filhos evangelizarão os filhos dos filhos dos filhos. E é assim, de geração a geração, que esse Deus é pregado. E quando eu vi as duas entrando aqui, eu fiquei lembrando como foi a origem de tudo isso. As sementes que foram plantadas. E aí você começa a pensar como foi a origem do seu encontro com Deus. A semente que foi plantada, não deixe morrer a semente que foi plantada. Não deixe morrer esse amor que Deus derramou por você. Não deixe de acreditar que Deus pode restaurar o seu casamento. Não deixe de acreditar que o seu filho será restaurado para a glória do Senhor. Nunca desista de acreditar no que Deus tem feito por você. Nosso Deus é o Senhor. Ele é. A Bíblia diz que Ele é. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem um plano para restaurar as famílias. E Ele não vai mandar anjos aqui para fazer isso, não. Ele vai usar você. Ele vai usar você. Ele vai me usar com as minhas limitações, com os seus joelhos no chão. São pessoas que Deus usa. São pessoas que Deus usa. E você não tem noção de quão grande serão as árvores que irão brotar da semente que você está plantando. No caminho nós vínhamos conversando e a irmã Eugênia falando como seria bom reunir todos os filhos com ela. Ela tem 2 filhas pastoras, Débora e a Zenete, na Igreja Batista da Lagoinha. Ela tem o pastor Jonathan, que é pastor lá na Alemanha. E ela contou que ficou 3 meses na Alemanha, mas lá não é bom, sabe por quê? Lá não pode evangelizar. E ela só anda com os folhetos evangelizando, ela não perde tempo não. Mas na Alemanha, se começar a evangelizar, eles chamam a polícia no lugar onde o filho dela mora. E ele fala, mãe, para, vamos prender a senhora, para. Não, irmã, lá não é bom não, porque lá eu não posso evangelizar. E ela precisa falar a tempo e a fora de tempo, porque muitas pessoas precisam ouvir. Ela tem 2 no Espírito Santo evangelizando também. Ela já tem neto pastor.
e bisnetos que, com a glória de Deus, também serão mensageiros do Senhor. Sementes. Sementes que foram plantadas na zona rural, às vezes comendo ali, não era linguiça defumada, era tripa de porco seca num fogão a lenha. Viagens de quilômetros e quilômetros a pé. Saíam da zona rural, caminhavam até Capitão Enéas, cerca de 3 léguas, para chegarem num culto de adoração ao Senhor. A MCM naquela época era Sociedade de Senhoras. E sabe como as senhoras iam? Iam de precata. Sabe o que é precata? Eu não sabia. Precata. Precata era um chinelo de couro. Elas iam de precata, a parte todinha da roça. Quando chegava na rodagem, que são as BRs, elas calçavam os sapatos para chegarem na igreja com os pés limpos, para adorar ao Senhor com o melhor que elas tinham. Hoje nós temos carro, Uber, igreja, templo, ar-condicionado, lousa, tudo, internet, tudo. E nós temos dificuldade de estar na casa do Senhor. Deus, Ele usa pessoas. Deus quer usar você. Não meça sacrifícios, porque o maior sacrifício Jesus já fez por nós. Tudo que nós fizermos ainda é pouco, diante do muito que Deus já fez por nós. Não desista. Deus tem muito para você. Nós sabemos que as famílias estão sobre um ataque feroz. E não é novidade nenhuma, isso é desde o início. Mas o inimigo já está derrotado. E você precisa crer nisso, ele está derrotado. E você precisa dizer isso, ele não tem poder sobre a minha casa. Ele não tem poder sobre a minha casa. Diga isso todos os dias para você. O inimigo não tem poder sobre a minha casa. Quando houver uma discussão calorosa entre você e a sua esposa, um dos dois tem que calar. Porque o inimigo vai usar para que os dois se exaltem. Mas exaltado será o Senhor na sua casa. Declare esse poder. Quem tem poder na minha casa é o Senhor. O casamento, às vezes, é visto como escravidão. E, infelizmente, muitos padrões estão sendo colocados dentro das nossas casas com a nossa permissão. Liga-se uma tela, assiste-se uma série, uma novela, com padrões de família, onde o homem não é o cabeça da família, onde a mulher não se subordina ao seu marido, mas não é uma submissão desvalorizada, onde a família está com um novo perfil, diferente do perfil estabelecido por Deus. E a gente vai permitindo que esses padrões sejam alterados. Estamos fugindo do padrão original de Deus. E hoje, para muitos, o casamento não tem valor. Ser solteiro é sinônimo de liberdade. O casamento é uma prisão. Não foi assim que Deus criou. Não serão 2, mas serão uma só carne. Vocês 2 são um. E a parte mais difícil, eu digo que é a do homem. Porque a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. E a igreja, às vezes, dá muito trabalho, não dá? Mulher também dá muito trabalho, nós damos muito trabalho. E imagina o nosso marido ter que nos amar a ponto de se entregar, de dar a sua vida por nós, de ser o provedor, o protetor, aquele que vai à frente, aquele que se sacrifica por nós. É a esse marido que Deus manda que nós sejamos submissas. É ao Senhor Jesus que Deus manda que a igreja seja submissa. E aí ele faz a analogia entre o casamento. Jesus é o noivo, a igreja é a esposa. Jesus deu a vida pela igreja, a igreja se submete a ele.
O esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí, o texto bíblico que nós temos como base está lá em Efésios, e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5 e em 1 Timóteo 5. E nós vamos ver o que Deus tem para nós hoje na sua palavra. Efésios 5, 1 Timóteo 5. Efésios 5, Efésios 6, irmãos. Efésios 6, do versículo 1 até o versículo 4. Mesmo assentados, mas bebendo dessa palavra, ouvindo Deus falar com você, nós vamos fazer essa leitura. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, todos aqui são filhos. Essa palavra é para todos nós. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. 1 Timóteo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Primeiro Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Esse negou a fé e é pior do que o descrente. 2 textos, e nós vamos ver como o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, reservou esse tempo para o dia de hoje. Nós vimos aqui um conselho aos pais, um conselho aos filhos, conselhos para a família. E eu sei que todas as famílias têm problema. Não existe uma família sequer que não tem problemas. Existem famílias que não falam dos seus problemas, mas todas têm problemas. E talvez os irmãos esperem que eu chegue aqui com uma mensagem de autoajuda, onde eu vou apresentar 3 passos para um casamento feliz, ou 10 passos para a criação de filhos. Não existe essa mágica. O manual que nós temos está aqui. Esse é o manual que nos ensina a educar os nossos filhos para a vida eterna. Enquanto educadora, eu trabalhei 32 anos na rede estadual. E sempre que a gente abria as reuniões, a gente tinha o privilégio de falar sobre educação de filhos. E enquanto eu era diretora de uma escola evangélica, a gente tinha como versículo base da escola, do colégio, Provérbios 22, 6. E a gente sempre iniciava as nossas reuniões falando sobre o poder da família na educação dos filhos. Quando me tornei diretora da rede estadual, a gente não podia falar com tanta ênfase sobre o evangelho, mas nós nunca deixamos de falar que é dever do pai educar os filhos. Me aposentei e hoje retornei ao trabalho depois de um ano de aposentada e hoje estou tendo o privilégio de trabalhar também na área da educação, em uma outra área, não em escola,
com educação em tempo integral. E sabe qual é a proposta da educação em tempo integral? É retirar as crianças das áreas de vulnerabilidade social, onde elas estão expostas a perigo, onde elas ficam muito tempo longe da família, sujeitas a várias agressões, e a escola em tempo integral vem para suprir uma falha, uma carência da família. E sabe onde a criança corre maior perigo hoje? Dentro da sua própria casa. Olha que cenário terrível que nós vivemos. Quando nós não tínhamos tempo integral em uma das escolas que eu era diretora, eu, por compaixão, recebi uma criança lá. A mãe trabalhava no serviço 6 horas por dia. Ela precisava entrar no serviço meio-dia e sair às 18. E a aula da criança começava só 1 hora. Ela me pedia para levar a filha mais cedo, antes do meio-dia. E como a escola tinha aula o dia todo, eu recebia a criança antes do meio-dia, deixava a merenda separada para ela almoçar, e ela buscava depois das 18. E eu só ia embora, mesmo depois do meu horário, quando aquela mãe buscava a criança. Sabe por quê? Ela não podia ficar na sua própria casa, porque lá tinha um padrasto e um enteado. E ela não podia ficar naquela casa. A área de maior risco para aquela criança era dentro da sua própria casa. Precisamos educar os nossos filhos para a eternidade, porque os nossos filhos estão se perdendo dentro da nossa própria casa. Com o avanço tecnológico, houve progresso em todas as áreas. Nós estamos na área da informação. É a era de maior facilidade na comunicação mundial. Em um clique, a irmã Eugênia fala com os seus filhos na Alemanha. Em um clique, eu falo com a minha filha em Brasília. Em um clique, nós estamos vendo a imagem de pessoas do outro lado do mundo. Mas eu não sei o que meu filho está sentindo aqui dentro da minha casa, pertinho de mim. Pessoas conectadas tecnologicamente e desconectadas emocionalmente. Desconectadas espiritualmente. É nesse cenário que a sua família está. É nesse cenário que a minha família está. É por isso que nós precisamos de conexão com Deus. De bater os nossos joelhos no chão e orar. Nosso Deus é o Deus da eternidade. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. E o apóstolo Paulo, já naquela época, ele disse: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E o apóstolo Paulo vai lá nas palavras de Moisés, retorna lá aos séculos antes e diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Olha como que Deus valoriza o casal. Naquela época em que os mandamentos foram escritos, a mulher era sequer contada e reconhecida. E Deus então dá o 5º mandamento, mandamento com promessa, e diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Porque você, mulher, tem o mesmo valor na educação dos filhos que o pai tem. Então não adianta falar é culpa do pai, o pai que não corrige. É culpa da mãe, a mãe que não corrige. Vocês dois são um. E a responsabilidade é dos dois, porque os dois são um. Os dois são responsáveis diante do Senhor. E vocês, filhos, vocês crianças lindas que estão aqui ouvindo, que lindinho ali, ó, abrindo a revistinha de olho em mim, ouvindo tudo. Vocês têm que obedecer aos pais, porque os pais querem o melhor para vocês. Às vezes nós, como pais, falhamos no jeito de corrigir, no jeito de ensinar, mas o resultado dessa correção não será falha. Porque Deus, Ele usa, no momento pode parecer ruim, mas vocês verão
os frutos dessa disciplina. E aqui nós vemos 2 mandamentos. Obedeça aos seus pais, é uma ordem, e honrem ao teu pai e à tua mãe. Não é só obedecer, é obedecer e honrar, é obedecer e respeitar. Os primeiros 4 mandamentos que nós vimos, amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não tomo o nome dele em vão, eu não faço para mim imagem, escultura, eu não deixo de vir à casa do Senhor, eu guardo o dia do Senhor. Então, esses mandamentos vão fazer um relacionamento, olha, vertical. A dimensão você e Deus. Então, eu estou em paz com Deus. Se você está em paz com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, agora você pode ter um relacionamento horizontal. Você e o outro. E aí agora você olha o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Nos lembra de crer? Da cruz do Senhor Jesus. Jesus selou esse relacionamento. O seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. E nós vamos pensar no primeiro tópico agora. Para educar para a eternidade, eu preciso primeiro valorizar a família. Você tem que olhar para o que está ao seu redor e falar, mas que bênção o Senhor colocou diante de mim. É a sua família que é importante. É a sua esposa que é a melhor. São os seus filhos que são a herança que o Senhor colocou diante de você. A sua família é bênção. Diga assim, a minha família é bênção. Valorize a sua família. Reconheça o poder que Deus colocou diante de você para edificar a sua casa. A família é o lugar do seu primeiro ministério. Na igreja nós temos vários ministérios. E é bênção nós chegarmos aqui e ter o ministério de louvor, o ministério de recepção, o ministério de oração, vários ministérios. Mas você não pode subir aqui para louvar, você não pode subir aqui para orar, se você não consegue estar de joelhos na sua casa. O seu primeiro ministério é dentro da sua casa. E o apóstolo Paulo fala isso. Se alguém não cuida, olha o que o apóstolo Paulo fala. Se alguém não cuida dos seus, esse negou a fé e é pior do que os incrédulos. Então, meu irmão, se você sobe aqui e está traindo a sua esposa, se você sobe aqui e está amaldiçoando o seu filho, você é pior do que os incrédulos, porque você é hipócrita. Deus conhece o seu coração. O primeiro ministério seu é dentro da sua casa. É edificando a família que o Senhor colocou aos seus pés. Crianças, obedeçam aos seus pais. Maridos, amem a sua esposa. Esposas, se submetam ao seu marido. Primeiro ministério é dentro da sua casa. O que a Bíblia fala sobre a família? A Bíblia fala que a família está no centro do plano de Deus. A família está no projeto de Deus, é o centro. Então, a sua família é a melhor. Cada um tem a sua família, mas a sua é a melhor. Louve ao Senhor por ela. Comece a enxergar as coisas boas que você tem na sua casa e comece o dia abençoando e não amaldiçoando. Quem aguenta essa mulher? Ela reclama de tudo, não é? Oh, amor, é mesmo, vai melhorar, vou fazer isso melhor. Quem aguenta esse marido? Ele não ajuda em nada. Oh, amor, você pode me ajudar amanhã? Vamos fazer isso. Programem-se, planejem, conversem, dialoguem, para que sejam edificados. Nós precisamos de
crer no Senhor. Que esse Deus, Ele é o Deus do impossível. Lá em Eclesiastes 3:11, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Primeira coisa, para educar os nossos filhos para a eternidade, nós precisamos valorizar a nossa família. Se eu vou educar para a eternidade, eu tenho que entender o que é essa eternidade. Então, para educar os filhos para a eternidade, eu preciso entender o que é essa eternidade. Deus é eterno. E eterno é ser sem começo e sem fim. Isso foge à compreensão humana, né? Como que é uma coisa que não tem começo e não tem fim? As crianças falam, mas como é que é isso, pai? Não tem começo, não tem fim? Isso é Deus. É além da compreensão humana. E a Bíblia fala que a eternidade é apresentada em dois sentidos. Primeiro, no sentido que nós podemos descrever eternidade como uma morada. O irmão partiu para a eternidade. Lá João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fala de uma eternidade na presença de Deus. Essa é uma definição para a eternidade. Vamos para a eternidade, estar ao lado de Deus. Mas as Escrituras falam de um outro sentido de eternidade. Lá em Salmo 92 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Antes que essa igreja fosse erguida, antes que esse templo estivesse aqui, já era para o Senhor. Porque nós temos o nosso tempo em passado, presente e futuro. Mas Deus é antes do passado, no presente e no futuro. Eu sou, Ele é. Ele já tinha visto a irmã Eugênia antes dela nascer. Ele já tinha visto ela aqui, antes de nós sabermos o que aconteceria. Ele já viu você daqui a 50 anos, seus filhos. Ele é. Essa é a eternidade de Deus. É muito para a compreensão humana. E nós vamos entender que, às vezes, como crianças, nós não temos a compreensão disso. Conta-se que uma família foi para a praia. E lá, um dos filhos daquele casal tinha ouvido na igreja falar de eternidade. Talvez ele foi num culto de família e tinha uma pessoa lá falando em eternidade. E ele ficou com aquela palavrinha na cabeça, eternidade, eternidade. Estava lá na praia, brincando lá na areia. E do nada, quando a gente pensa que criança não está nem observando, ele fala assim: pai, o que é eternidade? Aí esse pai pensou: como que eu vou explicar a esse menino o que é eternidade? Aí, tocado pelo Espírito Santo, ele falou assim: filho, está vendo esse baldinho aí, que você põe areia para fazer o seu castelo? Se você pegar esse baldinho e for tirando a água do mar, esvaziar o mar todinho, quando você terminar de esvaziar o mar, vai ser só um pouquinho da eternidade. Olha que exemplo que o pai deu. É impossível explicar o que é eternidade. Impossível esvaziar o mar com um baldinho de areia. Impossível explicar a eternidade de Deus. O que era, foi, é e sempre será. Ele é Deus. É esse Deus. E às vezes nós vivemos ansiosos, sabe por quê? Porque a gente vai acreditando na nossa potencialidade. Eu vou fazer isso porque eu consigo, porque eu posso, porque eu sei. E você não sabe nada, você não pode nada, você não conhece nada. E aí você fica ansioso. E o mal do século é a ansiedade, porque nós queremos fazer todas as coisas e por nós não conseguimos. E aí vem os remédios para você dormir, as terapias para você se relacionar com os outros, porque você quer ser algo que você não pode ser. Mas o nosso Deus é. Nosso Deus pode. O nosso Deus faz. Ele era, é e há de ser.
É nele que você tem que descansar. É diante dele que você coloca os seus filhos. E a Bíblia fala que essa habitação, esse corpo nosso, é uma habitação temporária. Às vezes tem algumas casas que precisam de reforma. Estou ali lutando com a minha mãe para convencê-la a fazer fisioterapia. Ela fala, eu não preciso de fisioterapia. Falo, mãe, irmã Eugênia faz. A irmã Eugênia é mais velha que a senhora, não está de bengala. Ah, mas eu não preciso. A casa está ficando velha. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que essa casa, lá em 2 Coríntios 5:1, é uma casa terrena. Mas diz assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus, não uma casa, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. Ô, gente, essa vida aqui é temporária. Isso aqui é só um corpo, é só uma casca. O que habita aqui é o Espírito Santo de Deus. Aqui é só uma passagem. O nosso edifício, a nossa casa permanente na eternidade, você está construindo aqui. E onde é que você está colocando os seus tesouros? É onde a traça e a ferrugem consomem? É onde os ladrões minam e roubam? Ou você está juntando tesouros no céu? Qual é o manual? A Bíblia. E a gente vem, canta, louva, sai daqui, mas não põe em prática. Não estou falando da igreja. Eu estou falando do contexto mundial. Não estou falando de igreja local, não. É muito mais amplo do que você pensa. Estou falando de mim. Precisamos viver para entender que nós educamos filhos para a eternidade. Nós precisamos reconhecer que os filhos são uma bênção. Primeiro, valorizar a família, como é importante valorizar a família. E agora nós vamos pensar que ter filho é uma bênção. Quem aqui é mãe sabe do que eu estou falando. Quando a gente recebe a primeira notícia que está grávida, que você gerou um filho, é uma emoção tão grande. Amamentar aquele filho é algo indescritível. Quando aquele filho adoece, se a gente pudesse trocar de lugar com ele, ficar doente no lugar dele, a gente faria. Porque gerar filhos é uma bênção. Mesmo sem experiência nenhuma, quando você tem o primeiro filho, eu passei por isso, morava em outra cidade, fiquei na casa de minha mãe durante 7 dias, e o umbigo do meu primeiro filho não caiu, e agora eu tinha que ir embora com esse umbigo desse menino sem cair, o que é que eu ia fazer sem a minha mãe perto de mim? Mas a maternidade era uma coisa tão abençoada que Deus, Ele nos faz, por instinto materno, cuidar do seu filho, aprender com o Senhor como se faz para cuidar de uma vida que depende de outra vida. E nós temos a maternidade espiritual. Quantas pessoas foram geradas por você e estão lá sem cuidado? É filho na fé? Cuide, ore, esteja ao lado. E a vida, ela é cercada de desafios, mas você precisa aprender, ter o entendimento espiritual que o papel dos pais é apenas administrar o que Deus colocou em nossas mãos. De quem são os filhos? Quando a Bíblia diz assim, eis que os filhos são herança do... De quem são os nossos filhos? Do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. E Ele só colocou uma herança em nossas mãos. Nós somos mordomos, nós somos servos. Ele só colocou os filhos em nossas mãos para nós cuidarmos temporariamente, zelarmos daquilo que é dele, já é dele. Devolve para Ele, coloca diante dele, dependa dele, porque Ele é o dono dos seus filhos. Nossos filhos pertencem ao Senhor.
E nós temos que entender isso, mas tem muito tentando tirar os seus filhos do Senhor. Tentando afastar os seus filhos do Senhor. A hora de amamentar é uma hora de conexão com a criança. E a criança, quando ela é amamentada, ela tem um elo, um vínculo muito profundo com a mãe. A psicologia mostra isso, comprova isso. E esses dias eu estava indo para a igreja, meu marido é pastor, na Igreja Batista Caminho da Paz. E a gente estava indo para a igreja e eu vi uma jovem amamentando uma criança. Mas lastimável aquela cena. A criança mamando e ela com o celular aqui. Nem via, nem percebia o que estava acontecendo. Qual era a conexão? Era com a mãe ou era com quem estava do outro lado? Nós precisamos valorizar o que é mais importante. Nós participamos de uma cruzada que houve aqui em Montes Claros. Pastor Thomas fez um curso de evangelismo com a gente na década de 90. E tem coisas que marcam a gente. Eu me lembro daquele norte-americano falando um português bem com bastante dificuldade. E ele falava, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa mais importante é você fazer Deus como o mais importante de sua vida. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E quantos estão invertendo os valores? Então, os filhos são herança do Senhor. E seus filhos vão para a escola. Mas a primeira escola que o seu filho frequenta é a sua casa. O lar é a primeira escola. E vários estudos já comprovam que até os 7 anos de idade, a criança já formou o seu caráter. E sabe quais são os anos mais importantes de formação na vida dela? Até os 3 primeiros anos de idade. E sabe o que estão acontecendo com as nossas crianças? Às vezes a gente está tão atarefado que eu dou um celular, eu ligo uma tela, eu faço qualquer coisa para o meu filho ficar quietinho enquanto eu termino de organizar tudo, cumprir meus compromissos. E quem está passando mais tempo? Quem está educando os seus filhos até os 3 anos de idade? Com quem que ele está? Quais são os valores que ele está absorvendo? O que ele está aprendendo? Quando que é a hora de ensinar o seu filho? Lá em Deuteronômio 6 diz que é durante todo tempo. É andando pelo caminho, é assentado, é ao levantar, é ao deitar-se, é durante todo o tempo que você estará ensinando o seu filho. A primeira coisa que nós precisamos ensinar ao seu filho, que Deus existe. Meu filho, você é presente de Deus. Papai do céu te ama. Frases curtas. Papai do céu te ama. Atribua a ele a responsabilidade de falar com o Papai do céu. De conversar com esse Deus que está aqui. De um jeito simples, o Espírito Santo agirá na vida dele. E os valores que ele construiu na infância serão indissolúveis. Mesmo quando ele estiver na Alemanha, no Espírito Santo, no Japão, na China, na roça, onde ele estiver, aquelas palavras estarão ecoando na sua mente e no seu coração. Talvez mãe nem se lembra que ela se converteu com esse hino 37, buscou-me com ternura. Mas na infância, eu ouvi ela contando esse testemunho dela. A hora que a música cantou aqui, eu não contive as minhas lágrimas. Porque o que ela me ensinou no passado, que é Deus quem busca, que vem com ternura, que nos transforma. E aí o hino termina assim: enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz. Ela perdeu um filho de 56 anos recentemente, que morava com ela. Quando fez 1 ano que o filho faleceu, ela estava conversando com meu pai. De repente ela olhou, meu pai estava caído, morto. E aí ela, enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz e aguardo o meu bom mestre, que
tão feliz me faz. A nossa vida aqui é temporária. A sua vida é temporária. Então, a sua família foi a família que Deus te deu. Deus te deu. E é você que vai zelar dessa família, para que ela seja restaurada, para que ela seja edificada. E o seu filho precisa reconhecer Deus na sua atitude. Não é na sua palavra, não. Porque o filho, ele faz o que ele vê o pai fazendo. Não é o que ele escuta, não. O filho segue o exemplo. Ele vai crer em Deus se ele vê em você de uma forma concreta. Porque até os 3 anos de idade, ele ainda não entende o abstrato. O cognitivo dele precisa do lúdico. Ele tem que enxergar, ele tem que apalpar. Ele tem que ver, presenciar o poder de Deus na sua casa. Pastor Ezequiel, Clarice, tem uma experiência muito grande com ele. Eu não sei qual foi o ano que vocês foram para a primeira igreja. Você lembra? Que ano foi aquele, quando ele assumiu o ministério lá? Eu me lembro que no mês de maio, eu fui pregar, devia ser 2006, 2007, não sei, num culto como esse aqui. Mês de maio, me convidaram para pregar na primeira igreja batista de Montes Claros. Na época, meu marido trabalhava fora, trabalhava em Patinga, ele vinha de 15 em 15 dias. A diferença de um filho meu para o outro era de 2 anos, então, pequenos, muita dificuldade de cuidar, trabalhar. Mas onde eu ia pregar, levava, escola dominical. E aí, cheguei em casa numa sexta-feira, desprovido de suprimento em casa. A feira estava acabando. Eu falei, eu vou deixar para resolver isso amanhã. Amanhã eu vou lá, sábado, faço a feira, venho. Lá naquela época, sem cartão, cheque predatado, né, irmã Clarice? Quando eu chego no supermercado, não recebemos cheque. Eu falei, agora eu não vou poder comprar hoje. Amanhã eu resolvo isso, tenho que terminar de preparar a mensagem, tá? Amanhã eu vou almoçar na casa de mãe. Todo domingo a gente almoçava na casa de mãe. Aí preparei, tá? Quando foi domingo de manhã, o telefone toca. A mãe falou assim, Josene, hoje nós não vamos almoçar em Montes Claros. Está tendo uma feijoada na Canaã. Seu pai comprou muita feijoada e nós vamos lá para a roça, porque vai ter visita lá. Eu falei, misericórdia, Senhor, não tem nada para fazer almoço. Eu tenho que pregar daqui a pouco. O que eu vou fazer? Aí comecei a ficar ansiosa. Falei, não, primeiro eu vou para a igreja, vou pregar e depois eu resolvo isso. E olha como que Deus age. Meus filhos vendo aquilo ali tudo acontecendo. Falei, nós vamos para a igreja. Fomos para a primeira igreja, preguei. Sempre que eu ia na igreja, tinha um propósito comigo. As igrejas me entregavam envelope com oferta e até hoje tem esse propósito. Eu nunca fiquei com a oferta que a igreja me dava. Eu sempre ia com esse envelope e depositava no gasofilácio. Então, nunca sei quanto foi a oferta que igreja nenhuma me deu. Já preguei em congresso, vários lugares, então nunca abri o envelope. Devolvia para o Senhor, porque o meu sustento não vem disso. Deus já me sustenta de outra forma. E aí, nesse dia, foi interessante. Terminei a mensagem, o pessoal me agradeceu, peguei os 2, entrei no carro. Quando eu estou no carro, dentro do carro, na rua General Carneiro, e vem pastor Ezequiel correndo, mas correndo mesmo. E, irmã, espera. Eu falei, será que o pastor Ezequiel quer comigo? Ele foi, irmã, uma gratificação para você. Eu falei, pastor, uma gratificação para você. Arrepio quando eu conto. Me entregou o envelope lá dentro do carro, sabe por quê? Porque se ele me entregasse na igreja, eu teria colocado no gasofilácio. E Deus queria provar para mim assim, minha filha, não é o seu cheque que te sustenta, não é a feira que seu marido traz, não é o almoço da sua mãe, sou eu que sustento a sua casa. Sou eu que sustento os seus filhos. Eu arrepio toda. E aquele dia, eu saí de lá e fui lá para o Bretas do Shopping. E foi a maior alegria dos meus filhos. Eles compraram o que eles quiseram. Fizemos uma feira maravilhosa e fomos para casa. Porque aquele dia o Senhor disse, o provento vem de mim. Sou eu que sustento a sua família. Eu que sustento o seu lar. O pastor Ezequiel não sabe disso. Nunca contei isso publicamente, mas o Espírito Santo trouxe à minha memória isso aqui. Meus filhos sabem disso. E volta e meia eu repito isso para vocês. Lembram daquele dia? Então não vai faltar hoje também não. Deus que sustentou naquele dia vai sustentar hoje de novo. Eles sabem disso.
Eles viram o poder de Deus. São pequenas coisas. E eu tenho certeza que muitas famílias aqui têm grandes coisas para contar, mas estão calados dentro de casa. Contem para o seu filho: meu filho, que bênção que foi hoje. Hoje eu não sabia onde era a igreja Jardim Eldorado. E aí o telefone não funcionou, o pacote de dados não funcionou. Irmã, como é que nós vamos chegar lá? Eu com 2 senhoras idosas. Deus manda um anjo. Eu sei onde é, irmã. Meus filhos moram no Jardim Eldorado, não é, Vera? Falei: glória a Deus, não vou atrasar. Pequenas coisas assim, Deus. Nas pequenas coisas nós temos o grande Deus agindo. Deixe os seus filhos perceberem isso. Eles precisam ouvir que Deus continua agindo. Eles precisam ouvir que Deus continua curando. Eu estava com dor, meu filho, mas Deus usou sua mãe, ela fez um chá para mim e Ele me curou. Ele usou a sua mãe, que é bênção em minha vida. Deixe o seu filho ouvir isso. Que a sua esposa é bênção na vida dele. Deixe o seu filho ouvir que o seu marido é bênção. Seu pai trabalha tanto. É por isso que ele não pôde ajudar, não trocou a lâmpada ainda, mas na hora certa ele vai trocar. E rapidinho ele vai lá trocar. O seu filho precisa ouvir isso. Ele precisa enxergar isso em você. Ele precisa do concreto. E nosso Deus é real. E se ele não ver um Deus real na sua casa, ele vai ver um diabo agindo de forma muito bonita lá fora. E vai ser mais atraente. Porque onde fala que tem Deus, só tem briga. Só tem tristeza. E lá fora, onde não tem Deus, tem música, tem alegria, tem balada. E onde ele vai ficar? Ele vai ficar onde parece ser mais feliz. Então, faça do seu lar o melhor lugar, que todos queiram estar ali. Que ele sinta prazer em levar colegas, do que sair para fugir com colegas. O seu lar é o melhor lugar. Para edificar filhos para a eternidade, para educar filhos para a eternidade, os pais precisam ser exemplo. Exemplo de amor a Deus e exemplo de amor ao próximo. Exemplo, pai. Os filhos precisam de exemplo. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque minha mãe é doutora, não. É porque ela foi meu exemplo. Sabe por que eu estou aqui? Porque meu pai foi exemplo. Meu pai falava assim: eu estou na RBD há 50 anos e até hoje não recebi um diploma porque eu não aprendi tudo ainda. E no domingo, antes dele morrer, terminou a EBD, eu era professora da classe, tive a honra de estar ali, não ensinando, mas aprendendo com ele. Na época, eu era vice-presidente da IBAP, professora da classe da EBD. Terminou a classe, meu pai fez uma pergunta. Não dá tempo de responder agora mais, não, irmão José. Domingo que vem você me responde. Na terça-feira, meu pai faleceu. Encontrou essa resposta lá no céu, mas eu tive que ir lá no domingo. Porque o meu compromisso era de apresentar a resposta na classe. E até nisso ele me deu o ensino. Você não vai ficar na sua casa chorando, não. Você vai domingo para a igreja, porque lá é o lugar onde Deus vai tratar você. Lá é o lugar. Aqui é o lugar onde Deus vai tratar você. Não fica com vergonha de vir para a igreja se estiver com problema, não, porque a igreja é o hospital das almas. Quem vai para o hospital é quem está doente. E nós estamos adoecidos, nossas famílias estão adoecidas, nós precisamos estar aqui para ser restaurados, para ser edificados. Esse é o lugar. Se você quiser criar filhos para a eternidade, traga os seus filhos para a presença de Deus. Esse é o lugar. E aí nós vamos entender que a ausência de pais que impõem essa autoridade na vida dos filhos estão criando pessoas fracas. Nosso tempo está acabando. Mas muitos conceitos estão sendo formados pelo que a mídia impõe. Depois você faz uma pesquisa rápida, como eu fiz, eu coloquei uma pesquisa assim, bem simples no Google mesmo. Quanto tempo os brasileiros passam, em média, conectados? Em média, diariamente, os brasileiros passam cerca de 9 horas e 13 minutos conectados. Vejam bem, o dia tem 24 horas, você dorme 8, passa 9 horas conectado e 8 horas trabalhando. Que tempo que sobra
para você estar em conexão com a sua família, para você estar em conexão com Deus. Um clique rápido e a gente encontra esse dado assustador. São programas que estimulam a sexualidade. Quantos casos de pedofilia a gente está vendo porque as pessoas são estimuladas pelo olhar? E é triste depoimento de netas que são abusadas pelos próprios avós dentro de casa. São estimulados, estão buscando. Novelas que distorcem o padrão da sociedade, sempre tem uma que quer ficar com o marido da outra, e às vezes a irmã que está lá no ciclo de oração, orando, na igreja, torcendo para que aquela fique com o esposo da outra, e pensando, está lá na igreja, eu tenho que assistir, porque eu acho que ela vai ficar com ele hoje, o encontro vai dar certo. Os padrões estão invertendo. Meu marido está fazendo daquele jeito comigo, eu vou fazer a mesma coisa que ela fez com ele, vai ver. E são esses valores. 9 horas e 13 minutos conectados todo dia, recebendo o lixo do luxo. Vomitando o que você recebe. E nós temos quanto tempo de conexão com o Senhor? Precisamos buscar esse Deus. Precisamos nos conectar com esse Deus. Precisamos transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que os filhos devem ser criados na admoestação, no ensino, na disciplina do Senhor. E eu vou pular um pouco aqui, porque a gente tem muito que falar e vai extrapolar a nossa hora. Eu vou encerrar com o seguinte texto. 1 Crônicas 17, 27. Diz assim: Se, pois, agora se vê servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoastes, e abençoada será para sempre. Amém? Deus já abençoou a sua casa, e abençoada ela será para sempre. E eu vou levar o microfone na irmã Eugênia. Eu gostaria que a irmã Eugênia fizesse uma oração de dedicação de famílias ao Senhor. Será uma oração breve, mas uma oração de entrega. Quantas famílias ela já entregou diante do Senhor? E ela irá entregar cada família que está aqui nas mãos do Senhor. Porque se o Senhor já abençoou, abençoada será para sempre. Amém. Nós não sabemos quando teremos outra oportunidade dessa. Uma das pioneiras na evangelização no norte de Minas. Ela, pastor Jacinto, chegou aqui jovem, menina, cheia de energia, corria, montava em cavalos, pregava o evangelho. E hoje, com todo conforto, muitos não fazem isso. A semente que foi semeada, irmã Eugênia, está aqui hoje, ó. Famílias que foram edificadas. Amém. Grande Deus, poderoso. Tu sabes que nós sentimos muita emoção de estar nesse lugar. Esse lugar que nós vimos crescer. Agora, diante desta mensagem tão maravilhosa de conselho para as famílias. Meu Deus, visita cada família, Senhor. Pai, Tu fizeste a família, a primeira família foi feita com Tuas mãos, Pai. Mas o inimigo entrou e destruiu. E ele hoje está entrando em muitas. Nós paralisamos em nome de Jesus. E que todos que aqui estão saiam daqui dizendo: a minha família é herança do Senhor. E nós vamos viver dando testemunho, sendo luz no lar e em todos os lugares. Meu Deus, quanta necessidade, Senhor.
quanta necessidade nos lares, Senhor, de união, de paz, de harmonia, de controle em todas as coisas. Pai, alguma que ainda é descontrolado, que tudo possa mudar hoje. Amém, Com esta mensagem. Amém. Oh, Espírito Santo de Deus, faça com que esta mensagem entre no meu, que ainda tem netos, bisnetos, que eu ainda posso muito ensinar. E que faça no coração de cada um aqui. E que a tua serva continue transmitindo mensagens cheia do teu poder. E que haja, Pai, um despertar em todos os corações. E que o teu nome seja exaltado. E que os pais ensinem os filhos. Jesus está voltando. E eles vão crescer esperando Jesus. Faça isso, Senhor. Ó Deus, eu coloco todas as crianças diante do Senhor, toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Que Deus abençoe todas as famílias. Abençoados estão para sempre. Amém, amém, amém. Eu devolvo a palavra para quem é de direito.